Oi pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Patrícia Alves, professora de arte da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos à videoaula de arte referente ao primeiro bimestre para alunos da fase 7 do EJA Fundamental. Eu sei que o ano de 2020 foi um grande desafio para todos nós, não foi? Continuamos juntos, novas oportunidades e esperança para conquistarmos o sucesso escolar, priorizando sempre o ensino de qualidade para você. Vem comigo! Na videoaula de hoje, nós iremos aprender sobre diversos temas das linguagens artísticas. Iniciarei falando sobre identidade e diversidade. Aprenderemos sobre o teatro africano, estudaremos também sobre os pulsantes sons da música e entenderemos como a dança é uma linguagem universal. Vamos juntos? Vamos começar a aula falando sobre identidade e diversidade. Mas o que é diversidade e identidade? Diversidade cultural é o conjunto de diferenças vivenciadas por grandes grupos de pessoas que estão em uma única cidade ou em um mesmo país, mas que ainda têm suas características, crenças e costumes sociais diferentes uns dos outros. Identidade é tudo aquilo que constitui o ser humano, o que ele é, sente, vê, deseja, ou seja, tudo que o indivíduo conhece. Então, o que a diversidade cultural e a identidade têm a ver com a arte? Tudo! A arte está presente em todas as sociedades humanas. No Brasil, há uma mistura de várias culturas com identidades diferentes. Com a colonização, buscou-se impor a arte e a cultura de origem europeia. Porém, isso não impediu a manutenção de outras culturas ancestrais, como a indígena e a africana, que estão enraizadas em nossa formação cultural. Apesar dessa forte presença, muitos brasileiros desconhecem essas culturas ou as veem somente como um estereótipo. Vamos conhecer a arte indígena. Quando dizemos que um objeto indígena tem qualidades artísticas, o fazemos do nosso ponto de vista, e não do ponto de vista do indígena. Para ele, o indígena, os objetos são belos porque são bem feitos e não por serem obras artísticas. Nas sociedades indígenas, a preocupação com a beleza também aparece nos acessórios, colares, cocares, tangas, nas máscaras e nos objetos de rituais e nas pinturas corporais. Outro aspecto importante da arte indígena é que ela representa mais as tradições da comunidade que as preferências do artista. Assim, o estilo da pintura corporal, do traçado e da cerâmica varia muito de um grupo para outro, como se fosse a marca de cada comunidade. Há um grupo que se destaca, a fase marajoara. Na fase marajoara destacam-se as cerâmicas, as estatuetas, vasos domésticos simples e vasos cerimoniais e funerários, que são mais elaborados. Atualmente, nas atividades das comunidades indígenas estão a cerâmica, a tecelagem e o trançado de cestos e balaios. Eles contam com uma ampla variedade de matéria-prima, madeira, penas, fibras, palha, sementes, cipó e etc. A arte plumária, as máscaras e a pintura corporal, sendo que a arte plumária é exclusivamente para a busca da beleza. A pintura corporal é usada para transmitir ao corpo a alegria contida nas cores vivas e intensas. Por isso, a escolha dessas cores é importante. Para os indígenas, as máscaras são artefatos produzidos por homens comuns e a figura do ser sobrenatural que representam. Como nós vimos, a colonização do Brasil buscou-se impor a arte e a cultura de origem europeia, porém isso não impediu a manutenção de outras culturas ancestrais, como a indígena e a africana, que estão enraizadas em nossa formação cultural e que muitas pessoas desconhecem essas culturas e até só mesmo as enxergam através de estereótipo, ou seja, através de um padrão estabelecido pelo nosso senso comum e baseado na ausência de conhecimento. Por isso, a importância de conhecer e estudar essas culturas tão presentes em nossa matriz cultural. Assim, vamos falar da cultura africana e sua relação não só com o Brasil, mas com o mundo. Um artista que usou a arte africana mais intensamente foi o espanhol Pablo Picasso. Esse pintor incluiu referências diretas dessa arte em suas obras. Picasso foi um dos responsáveis pela criação do movimento cubista, que fragmentava as figuras, trazendo uma nova maneira de enxergar o mundo e representá-lo. Mas antes da fase cubista, o pintor esteve mergulhado em inspirações da arte da África e produziu muitas obras com alusões africanas, o que auxiliou a chegar às bases do cubismo. E
falando sobre diversidade cultural e identidade. Vamos falar agora sobre o teatro africano e a figura do griot. Griot é o indivíduo que na África Ocidental tem por vocação preservar e transmitir as histórias, conhecimentos, canções e mitos do seu povo. Existem griots músicos, griots contadores de histórias que ensinam a arte, o conhecimento das plantas, as tradições, as histórias e aconselhavam membros das famílias reais. Muitos são intelectuais instruídos no Alcorão por influência islâmica. Um griot muito conhecido na África e aqui no Brasil é Sotegui Koyeté. Ele é ator, diretor de teatro e músico. Na visão de Sotegui, os griots são como a memória do continente africano, são a biblioteca, os guardiões da tradição e da cultura africana, encarregados de organizar todas as cerimônias. Para ele, a função mais importante de um griot é a de mediador entre o povo, os reis e a família. Sotegui afirma: a gente não se torna griot, nasce. É algo que passa de pai para filho. E não somente homens são griots, existem mulheres também, e elas são muito poderosas. Na música tradicional africana, há uma grande variedade de práticas entre grupos étnicos. A música tem função principalmente social, em casamentos, nascimentos, diversos tipos de trabalhos e rituais religiosos. A música é feita para dançar e é provavelmente uma das razões pelas quais apresenta um desenvolvimento e explorações rítmicas tão ricas. A maior parte da produção musical africana é vocal. Os pulsantes sons da África influenciaram muito a música popular brasileira. Os batuques, que no continente fazem parte de cerimônias religiosas e festividades, deram origem ao maxixe, ao maracatu, o samba, o choro e a aclamada bossa nova. Junto ao berimbau da capoeira, também há outros instrumentos brasileiros com raiz africana, a maioria de percussão, como o tambor, atabaque, cuíca, afoxé, agogô, maracas, marimba e alguns tipos de flauta. O blues veio da África para os Estados Unidos e era tocado pelas mãos dos trabalhadores das plantações de algodão do sul. Eles também entoavam seus fortes cantos durante o trabalho. Após a Guerra Civil, o blues tornou-se a principal fonte de inspiração para vários dos clássicos e gêneros musicais americanos: o jazz, o soul, o disco, o country e o rock and roll. Com a temática da crítica social, o reggae e o hip hop, incluído o rap, também passaram por influências dos ritmos africanos. Vocês lembram o que é diversidade cultural? Isso! É o conjunto de diferenças vivenciadas por grandes grupos de pessoas que estão em uma única cidade ou um mesmo país, mas que ainda mantêm suas características, crenças e costumes sociais diferentes uns dos outros. O Brasil é tratado como um exemplo de diversidade cultural pelo mundo. Ele tem essa característica baseada no fato de colonizadores, escravos, nativos e imigrantes já viveram juntos no país. As inúmeras expressões musicais são também corporais. Elas refletem nas formas de dançar, como no caso do maculelê, uma dança folclórica brasileira com matriz nas culturas afro-brasileiras e indígenas, onde em sua origem era ligada às fazendas de produção de cana-de-açúcar. Em sua origem, o maculelê foi uma arte marcial armada que nos dias de hoje se preserva na simulação de uma luta tribal, usado como arma dois bastões, chamados de grimas, esgrimas, com os quais a música em línguas africanas, indígenas e portuguesa. Em um grau maior de dificuldade e ousadia, pode-se dançar com facões em lugar de bastões, o que causa um bonito efeito visual pelas faíscas que saem de cada golpe. Esta dança baiana, mais tarde, se mesclou a outras manifestações culturais brasileiras, como a capoeira e o frevo. Temos outras expressões de música e dança, como as danças rituais, o tambor de crioula e os estilos mais contemporâneos, como o samba reggae e o axé baiano. O samba de roda, uma variação musical do samba.
que é uma variante musical mais primitiva do samba, originário do estado brasileiro da Bahia, provavelmente no século XIX. Atualmente, essa manifestação artística está presente em todas as partes do Brasil. Na Bahia, é no recôncavo baiano que esse ritmo é mais popular. Isso porque essa região foi palco da chegada de escravos africanos. Apesar de ser baseado nas tradições africanas, ele também envolve alguns aspectos da cultura portuguesa, como por exemplo, temos o uso de alguns instrumentos, como a viola, e ainda as letras das músicas, que são cantadas em português. O Conselho Nacional de Educação aprovou em 2004 e o Ministério da Educação, MEC, homologou as Diretrizes Curriculares Nacionais, DCNS, para a educação das relações étnico-raciais. Pelas diretrizes, o ensino deve ter 3 princípios: consciência política e histórica da diversidade, fortalecimento de identidades e de direitos, ações educativas de combate ao racismo e às discriminações. Os princípios se desdobram em diversas ações e posturas a serem tomadas pelos estabelecimentos de ensino. A legislação não especifica se os temas relativos à história e cultura afro-brasileiras, africanas e indígenas devem formar uma disciplina à parte. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar e, em especial, nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras, diz o parágrafo 2º da Lei 11.645. A nossa aula trouxe um pouco sobre a história e cultura afro-brasileiras e indígenas, para pensarmos e refletirmos quanto é fundamental aprender sobre a nossa matriz cultural. Você aprendeu sobre identidade e diversidade, tendo como base os povos indígenas, o teatro africano. Em muitos grupos humanos, a arte se constitui por meio de uma estética coletiva, que reflete a identidade do grupo e os valores culturais daquela sociedade. No Brasil, há uma miscigenação cultural com diferentes identidades e culturas. Assim, o objetivo desta aula, conforme destacado anteriormente, foi reconhecer as manifestações culturais de influências indígenas e africanas presentes em sua comunidade e cidade, como o samba de roda, o teatro como contação de história. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula!